queixa é comum, dor na coluna, e pelo menos 80% da população vai sentir esse incômodo em algum momento da vida. Em alguns casos, a cirurgia é indicada justamente para devolver a qualidade de vida. Estou recebendo aqui hoje o médico neurocirurgião, Dr. Marcelo Chioato. Marcelo, obrigada por ter vindo, prazer, viu? Sim, estar aqui com vocês. Em quais casos, eu vou até pedir para o pessoal colocar aí um material que a gente fez, em quais casos a cirurgia é indicada, Dr. Marcelo? Bom, a cirurgia de coluna, ela passa por vários tipos de problema que podem acometer o paciente. Principalmente as fraturas, que é um universo de coisas que envolve vários tipos de acidentes, né? Inclusive acidentes menos graves, como a queda da própria altura, ou mais graves, um acidente de carro, com energia cinética muito alta. Então, tem vários tipos de acidentes que podem acometer e causar fraturas na coluna. Essas, via de regra, são de tratamento cirúrgico, sim. E você tem também as doenças degenerativas, né, que é muito comum hoje na população. A mais idade está trazendo mais problemas, né, degenerativos na coluna, que são espondiloartrose, hérnia de disco, o canal estreito, lombar e cervical, que dá mielopatia, radiculopatia. Então, isso não carece de tanta urgência, mas acaba que o paciente, diminuindo a qualidade de vida e tem um déficit neurológico, indica-se a cirurgia também. E tem as neoplasias, que são os tumores, né, que podem acometer, são bastante comuns também na coluna, as metástases, de cânceres em geral, que vão para a coluna, e outros tipos de tumores primários. Então, é um universo de coisas que podem acometer a coluna, levando a uma indicação cirúrgica. E aí, no caso, a recuperação depois, ela é, dependendo do caso, mais tranquila ou não? É uma cirurgia invasiva, doutor Marcelo? Não, hoje a cirurgia de coluna é bastante moderna. Hoje a gente aplica muito do método conhecido aí como MIS, que é Minimally Invasive Surgery. Então, esse método a gente aplica dispositivos para ser cada vez menos invasivo na coluna. É claro que tem casos, por exemplo, uma escoliose degenerativa, que é aquela curva alterada, normalmente do adolescente. Então, aquele caso você tem que fazer uma cirurgia maior, né, para corrigir aquela curva. Mas hoje, por exemplo, você pode tratar uma hérnia de disco, dependendo da indicação, com uma cânulazinha. Quase que você não usa um corte para fazer uma cirurgia de coluna. Então, depende do caso, da idade do paciente, a indicação. Eu tenho aqui uma amiga, a Sandra, que ela é cabeleireira e trabalha muito, né, em pé. E ela falou que sente dor assim o tempo todo. Quando perceber que é um momento? Porque ela está trabalhando, ela tem 48 anos, tem 87 quilos e 1,59 de altura. Ela falou que não está dando conta, assim, nesse caso. É uma dor lombar que irradia para a perna. Pode ser uma indicação, Marcelo? Então assim, olha, tem que ter muito cuidado, porque dores no corpo, em geral, tem mais um universo de causas, né? Principalmente as dores que são indicação de cirurgia de coluna são a mínima parte. Para te falar a verdade, a grande maioria dos pacientes tem problemas de lombalgias crônicas por má postura. Normalmente a pessoa tem crises de dor miofascial relacionadas ao sedentarismo, falta de atividade física. Então, isso não é de tratamento cirúrgico. Normalmente, a grande maioria dos casos de cirurgia de coluna que poderiam ser indicadas com fisioterapia melhora em 70%. Perder peso, tudo isso faz parte. Vai fazer a diferença, né? Faz a diferença. Cirurgia de coluna é só 5% das indicações. E aí, no caso, a idade é um fator limite para a cirurgia? Como você disse, a população está envelhecendo, problemas de coluna e muitas vezes a cirurgia é indicada. A idade pode ser um fator limitante, doutor Marcelo? Olha, não, hoje não. Essa semana, por exemplo, operamos uma senhora de 85 anos. Ela estava com muita dor, dificuldade de andar. Não andava, a família propôs o tratamento e a gente fez uma cirurgia menos invasiva, recalibrar o canal, e ela ficou sem dor e andando, quer dizer, 85 anos. 85 anos. Então, não é limite para nós, não. Hoje a gente aplica a técnica mais adequada ao que o paciente precisa. Ao que sempre precisa, a gente faz. Rapidamente, espondilite e artrose na lombar, sente dor o tempo todo, pode ser uma indicação para a cirurgia? A Terezinha. Espondilite, sim, a espondilite é uma inflamação, tá? Que normalmente, inicialmente, o tratamento é clínico, com antibióticos, né?
Se evolui de uma forma desfavorável, aí pode ser que você tenha que fazer uma limpeza e tal, mas não é uma cirurgia de indicação primária também, a espondilite. Depois você tem a discite, que é a inflamação primária do disco, e a espondilite anquilosante tem que dividir. Essa aí é uma doença crônica que é de tratamento do reumatologista, então não é indicação cirúrgica formal também. O doutor Marcelo Chioato, ele que é médico neurocirurgião, trazendo para a gente aqui os caminhos, né? Quais são os casos indicados aí para a cirurgia da coluna. Muito obrigada, Marcelo. Bom restinho de semana, viu? Obrigado a vocês. Muito obrigada.